Bem, eu sou José Geraldo Bution, né? Filho de Paulo Bution e Maria Batistella Bution. Fui nascido e criado no bairro do Cascalho, aqui na cidade de Cordeirópolis, onde a gente aprendeu a amar essa terra, e é em função disso que nós aprendemos. Eu sou filho de uma família de produtores rurais. Meu pai trabalhava na roça, onde a gente aprendeu na colheita do café, na plantação dos alimentos, enfim, que tudo isso era feito, evidentemente, baseado no custeio da família, mas é também para atender o nosso trabalho era para servir a população, também de uma maneira direta e indiretamente, né? E a minha mãe era uma senhora, por exemplo, que ela nos ensinou muito, deixou um legado riquíssimo para nós de lembranças. Por exemplo, ela para custear o custeio das crianças, do uniforme da escola, ela fazia em casa. Ela criava muitas galinhas caipiras na época, por exemplo, e vendia os ovos, vendia os frangos, uma parte segurava para o consumo interno da família e a outra parte vendia para arrecadar os recursos, para manter nós na escola, para manter a família, ajudar o pai a manter a família, porque a dificuldade era muito grande. E eu aprendi nessa vida, inclusive trabalhando na roça, na colheita do café, de cereais que meu pai cultivava na época, amendoim, algodão, arroz, feijão, milho. A gente aprendeu realmente que a roça ela é importante, porque é através de lá que sai o alimento que vai para toda a população mundial, né? Isso foi uma coisa que a gente aprendeu a se preservar o trabalho para se manter a vida com recursos onde você participa diretamente dele, né? Então, é uma questão muito importante. Nós vínhamos na escola, quando eu comecei a vir na escola, eu comecei na escola Levi, aqui em Cordeirópolis. Nós vimos a pé, de Cascalho para cá, na escola, e depois do segundo ano em diante, terceiro ano em diante, que começou a vir um ônibus que era do município, pago pelo município para transportar esses alunos da zona rural. Como isso veio, inclusive, me ajudar muito, quando o prefeito, por exemplo, nós reforçamos muito o transporte escolar daquelas crianças que moravam na zona rural. Por exemplo, você tinha a Fazenda Velha, Santa Teresa, enfim, tantas fazendas distantes do município, né? Que as escolas antigamente foram fechando nesses bairros, então tinha que transportar essas crianças. Então tudo isso a gente aprendeu. Trabalhei como caminhoneiro, por exemplo, praticamente mais de 10 anos aí. Trabalhei na argila. Por que eu fazia isso daí? Eu estava ganhando o meu sustento sem depender do poder público. Eu vim para trabalhar para o poder público e não para sobreviver do poder público. Então eu trabalhei como caminhoneiro, transportava matéria-prima para cerâmicas, para essa grande produção que nós temos hoje. Cordeirópolis hoje é um dos grandes produtores de pisos, por exemplo, do estado de São Paulo. Isso eu tenho certeza que eu participei desse progresso, porque eu trabalhei como caminhoneiro lá. Para mim foi uma honra muito grande, onde eu aprendi um outro lado da vida, da dificuldade que passa as pessoas que trabalham nesse ramo, que é um ramo tão grandioso, é um ramo que serve o mundo inteiro. Hoje tem uma grande exportação. Cordeirópolis, por exemplo, exporta muito piso para outros países do mundo todo. Isso é uma riqueza que eu me orgulho de ter participado desse caminho. E falando de Cascalho, nós não podemos deixar de falar uma questão, por exemplo, do padre Luiz Stefanello. É um padre que ele veio já da Itália como padre, pároco, trabalhou em alguns pequenos lugares na região, mas veio se fixar no bairro do Cascalho. Aonde ali em Cascalho ele construiu essa igreja que nós temos hoje, aí, uma igreja centenária no bairro do Cascalho,
E esse padre dedicou uma vida inteira na formação de crianças. Ele montou uma escola, inclusive, para que esses descendentes italianos conseguissem se relacionar com os brasileiros. Ele montou uma escola onde estudava-se o português, para que as crianças pudessem entender o país que estavam vivendo novamente. Você vê que é uma coisa tão grande de um padre, por exemplo, dele trabalhar tantos anos, inclusive de recursos dele próprio, que ele trouxe da Itália, como da família dele, ele empregou na construção da igreja de Cascalho. Ele construiu uma casa paroquial, onde está lá até hoje. Ele construiu uma sede social, formou uma sociedade, criou banda de música. Quer dizer, ele fez com que esse bairro tornasse-se, historicamente falando, muito rico em elementos de formação de uma família. Ele trabalhou muito na criação, na formação do ser humano, de como se deveria ser o ser humano daí para frente. Então, eu não poderia deixar de falar sobre o padre Luiz Stefanello, que infelizmente, por questões não se sabe até hoje porque a idade também foi avançando, e ele foi depois descansar um período em Água de Santa Bárbara. Foi lá onde que ele morreu e onde ele está sepultado até hoje. Mas o padre Luiz Stefanello, ele vai deixar eternamente, a vida dele está toda gravada no bairro do Cascalho, em todas as gerações que vêm vindo no Cascalho, ninguém vai se esquecer dele, porque ele ensinou como se criar uma sociedade, como se respeitar o ser humano, como se trabalhar para viver e não depender de coisas que não sejam de utilidade. Em 1969, eu me filiei num partido político, e depois, em 1972, eu fui candidato a prefeito pela primeira vez no município de Cordeirópolis, né? Aí depois fui ser eleito prefeito, disputei novamente em 1982 e assumi em fevereiro de 1983, onde eu permaneci nesse mandato aí de 6 anos, até 1988. Nesse primeiro mandato, nós temos as obras que nós fizemos, né? Por exemplo, vou me referir à Escola Amália Malheiros, uma escola municipal. Foi a primeira escola municipal do estado de São Paulo, construída no município de Cordeirópolis. Embora todo mundo era contra na época, mas o governador Montoro, como um grande democrata que foi, ele era favorável que o município assumisse as suas responsabilidades. Quais eram? Por exemplo, a educação, a saúde, a segurança, né? E foi o que nós partimos então, construímos a escola Amália, uma escola que deu tão certo que até hoje, inclusive, recentemente, ela foi totalmente reformada, depois de 30 anos, né, para poder atender a necessidade do município. Isso é um grande trabalho que vem beneficiar o município de Cordeirópolis, né? Após a construção da Escola Amália, nós tínhamos um grande problema no Jardim Primavera, que é ao lado da Escola Amália, que era um bairro que não tinha nenhuma infraestrutura. Nós construímos ali a rede de esgoto, rede de água, iluminação, asfaltamento, a base principal que as pessoas precisam pela sobrevivência. E isso está até hoje, inclusive, foi um bairro que cresceu muito em função desse trabalho, desse reconhecimento da administração pública, que as coisas devem ser feitas, né, onde as pessoas possam conviver com tranquilidade. Nós construímos também um ginásio municipal de esporte, nesse primeiro mandato, que é um ginásio, depois de 30 anos também, houve uma reforma muito bonita. Hoje é um dos ginásios de esporte mais bem atualizado, mais bonito do estado de São Paulo também, com certeza, onde abriga todos os grandes eventos do município de Cordeirópolis
e é uma coisa que gera uma educação, o esporte, né, para toda a nossa criançada do município de Cordeirópolis, né. E também, nesse mandato aí, fizemos 2 creches municipais, que é um grande objetivo de você melhorar a cidadania das pessoas. Por exemplo, enquanto as crianças estão na creche, a mãe está livre para poder fazer os seus trabalhos da casa, aquelas que trabalham fora têm a chance de trabalhar. 2 creches foram construídas na época, né? A rodoviária municipal, Cordeirópolis não tinha rodoviária. Construímos a rodoviária também, municipal, né, onde está aí até hoje, onde veio atender a necessidade da população. E as coisas, na evolução dos anos, vão se passando. Por quê? Mudou muita coisa de lá para cá. A rodoviária hoje, ela abriga a necessidade daquelas pessoas que precisam viajar de ônibus. Os ônibus regionais entram, passam por Cordeirópolis, onde não acontecia isso antigamente, né? Fizemos aí também, nesse primeiro mandato, aí a primeira festa do peão do município de Cordeirópolis. Aliás, foi a primeira festa do peão da região, que não existia isso na região. Essa festa do peão, ela foi tão bem administrada porque a sociedade nos ajudou a construir, a fazer essa festa do peão, que deu um grande lucro naquela época, que gerou a criação da PAI que vive até hoje. A EPAI hoje ela vive dos recursos repassados pelos impositivas dos vereadores, passagem de governo, passagem do município, né? De recursos, onde abriga mais de 100 crianças. Se não tivesse uma PAI, onde estariam essas crianças, essas pessoas, né? A maternidade municipal também nós construímos naquela época, e depois não houve um avanço dali para frente, quer dizer, mas foi construída a primeira maternidade, onde nasceu o primeiro cidadão que foi nascido em Cordeirópolis, né? E depois passei mais alguns anos fora, trabalhando na minha vida particular. Em 1993 eu voltei de novo como prefeito, né? Onde a gente construiu posto de saúde, o primeiro posto de saúde dos bairros, que foi construído lá no Jardim Progresso. E também nesse segundo mandato, aí nós construímos, por necessidade urgente, o alteamento da represa do bairro do Cascalho, que por muitos anos ela serviu sem outros tipos de problemas, quer dizer, ela voltou a se permanecer cheia, porque foi levantado, aumentou naquela época milhões de litros de água de estoque. Então, aumentou o estoque, aumenta a permanência dela cheia, né? Onde atendeu toda a população de Cordeirópolis durante muitos anos. E agora a necessidade urgente de se pensar em alguma coisa, como já estão se pensando em construir, né, construindo uma nova represa. Eu construí também naquela época uma escola profissionalizante. Deixei ela funcionando com vários tornos, né, onde participavam inclusive professores do Senai de Limeira, que davam aula de mecânica nessa escola profissionalizante. Hoje a gente sabe, por exemplo, que ela não funciona mais. Eu não sei nem o que existe e nem aonde que andam os tornos que estavam lá. Precisavam de recuperação, muitos deles precisavam, mas é muito fácil, mais fácil fazer a recuperação do que construir uma nova escola, né? E depois fiquei uns anos fora e voltei novamente como primeiro mandato de vereador. Estou hoje cumprindo o segundo mandato de vereador, né? Nesse primeiro mandato de vereador, nós realizamos muitos trabalhos de interesse do município, por exemplo, como votação dos principais projetos enviados pelo prefeito, porque a função do vereador é acompanhar, é analisar esse projeto. Se esse projeto vai trazer um grande resultado para o município, não existe adversário político, tem que ser estudado e votado favorável. É isso que eu tenho feito nesse mandato de vereador, né?
como foi criado em 1988 o direito dos vereadores receber ter participação no orçamento do município através das emendas impositivas. Isso está ocorrendo já no 2º ano aqui em Cordeirópolis, onde os vereadores têm direito a essa emenda impositiva. E a emenda impositiva, uma parte para cada vereador, dividido em parcelas iguais, e o vereador é que destina essas emendas impositivas. Então, inclusive, a PAI, todas as entidades do município é dividida em parcelas, né? A CESAC, a CORAC, né? E nós criamos também uma questão, porque nós tínhamos uma fila muito grande de pacientes de Cordeirópolis aguardando atendimento na Santa Casa. São pequenas cirurgias, estava parado. Então, eu fiz também na minha emenda, onde foi repassado, se eu não me engano, foi R$68 mil, e mais um outro colega vereador que também repassou parte igual, onde totalizou 120 e poucos mil reais, o que veio realmente beneficiar muita gente que estavam aguardando uma cirurgia. Então, esse é um trabalho também do vereador com muita dignidade que a gente vem fazendo, né? Então, falando de emenda impositivas também, recebemos, né, Cordeirópolis, uma emenda impositiva para fazer Nós tínhamos um problema muito grave na Aristeu Marcicano. Quando dava uma chuva pesada, por exemplo, tudo isso acumulava lá na baixada, em frente ao lago. E nós, com essa emenda impositiva, fizemos ali uma rede de águas pluviais, com uma tubulação pelo menos de 1 metro de diâmetro. Hoje, essa água já não aparece mais na pista, ela entra por baixo ali na região do Cristo e desce até na Baixada lá, e de lá ela atravessa a avenida e vai para o lago. Então não se vê mais, com a mesma chuva forte, você não vê mais aquela aguaceira que atrapalhava muito as pessoas, pedestres, ciclistas, motociclistas e até automóveis. Então essa é uma outra questão que, como vereador, também a gente está pensando sempre no bem-estar da população, né? Participando, então, com essas emendas impositivas, por exemplo, parte dessa emenda impositiva foi destinada para o asilo de Cordeirópolis, né? Onde abriga as pessoas que precisam desse atendimento, né? Como outros vereadores também fizeram a mesma coisa, quer dizer, então nós estamos participando nessa questão aí. Tem mais uma parcela da parte impositiva que foi destinada para uma reforma da parte elétrica da Praça Padre Luiz Stefanello, do bairro do Cascalho, que é uma área, inclusive, do município de Cordeirópolis, e estava precisando dessa reforma. Então, já está sendo preparado aí para realizar essa nova iluminação na Praça Padre Luiz Stefanello, né? Isso tudo é uma coisa que a gente está pensando sempre na melhoria para o cidadão. Questão de saúde, questão de esporte, questão de iluminação, questão de construção de coisas que venham, de obras que venham beneficiar as pessoas, as crianças, os adultos, os idosos. Essa é a nossa preocupação como vereador, de aproveitar todas as boas situações que tem o município, né? E como vereador votar naquilo que é de interesse do povo de Cordeirópolis, sem pensar em adversidades políticas, sem pensar em adversário. Nós não pensamos em partido, em pessoas, e sim no ser humano de Cordeirópolis.